galera, Lanterna chegou mais uma vez, chutando a porta da frente com o seu segundo episódio, que foi ao ar nesse último domingo. E o que falar desse episódio? Foi foda pra caralho, meu nome! O orbe do carro não tá pro carro não, o orbe do carro tá doente, rapaziada, calma aí. Vamos lá. Segue o baile. Aqui vai um hot take. Eu achei algumas coisas nesse episódio bem melhores do que do primeiro, que pra mim já foi foda. Mas vamos lá, vamos do começo. Essa é a minha review do segundo episódio de Lanternas. E se você não viu o primeiro episódio, e se você não viu o primeiro vídeo falando sobre o primeiro episódio, dá uma conferida lá depois, meu caro telespectador. Agora, sobre o episódio 2, eu tenho algumas coisas interessantes para falar sobre esse episódio. Que episódio maneiro, galera. Sério, teve de tudo. Teve construto de sabiá, de bem-te-vi, teve cadáver andando de carro, teve referência muito foda a um Lanterna Verde da tropa, e também teve grandes revelações sobre algumas coisas que tínhamos dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos começar essa review. O episódio começa com o Hal mostrando pro John que o sol já nasceu na fazendinha, negão. Ele simplesmente joga um balde de água fria no cara. Literalmente um balde de água fria. Eu amo esse Hal velho do DCU, na moral, mano. John, após tomar esse balde de água fria e acordar, pergunta pro Hal se ele comunicou os guardiões, o que estava acontecendo na cidade. E o Hal simplesmente responde que não falou absolutamente nada pra eles e que não vai. Isso aqui é interessante, pois vemos bem a diferença entre os dois na forma de pensar logo nesse começo de episódio. Hal não vai falar nada com os guardiões porque quer primeiro entender o que de fato tá rolando naquela cidade. Por que os aliens estavam indo justamente pra lá? E pior, ainda querendo vingança contra algo ou alguém que eles não conhecem. E do outro lado, a gente tem um John, que quer fazer um relatório completo pros guardiões falando de tudo que aconteceu até então. E já deixa aqui o meu aviso. Esse negócio de querer obedecer cegamente os guardiões e falar de tudo que acontece pra eles é algo perigoso. Tropa Alpha que o diga. Sério. Quem leu sabe. Quem leu sabe o que os Guardiões já fizeram nos quadrinhos com os Lanternas Alpha. E é justamente isso. Essa parada dos Lanternas Alpha vai ser sempre, acho que a maior maldade que os Guardiões já fizeram. Então por isso que eu tenho um pé atrás com eles em qualquer adaptação, cara. Menos nas que obviamente deixam eles fofinhos, né? Tem muita adaptação que humaniza muito os Guardiões. Continuando. A cena corta, a gente vê aquela cena que a gente viu do trailer, do Hal, tentando ensinar o John a voar. Mas ao invés de voar, o miserável o cara faz um construto de um bem-te-vi. E o mais bizarro disso tudo é que quando o John devolve o anel pro Hal, o construto não some. O próprio Hal fica visualmente surpreso com isso, mas decide ignorar e dar uma missão pro John. O Hal fala pro John ir na casa dele em Coast City e ir atrás da bateria para recarregar o anel, que por sinal tá só com 5% de bateria. E quero destacar a forma como o Hal faz o anel dar sinal de vida. Simplesmente bate com toda a força a mão em cima do carro, cara. Eu ri pra caralho disso. Pá! Anel com 5% de carga. É isso, foda-se. O anel é igual a TV de tubo, só batendo pra funcionar. Mas continuando, o Hal encarrega o John de ir pegar a bateria e dar comida pro seu animal de estimação, o tal do Earl. E cara, isso parece muito tanto aqueles trabalhos que os engravatados de empresa dão pros coitados estagiários. Acho que é exatamente essa a intenção da cena, inclusive. Após isso, vemos que o Hal resolveu voltar ao campo de futebol para investigar mais a fundo o que aconteceu naquele lugar. Ele nota que o detector de metais não detecta metal. É irônico, né? É meio esquisito. Isso vira uma chavinha na cabeça do Hal, né? E ele decide ir atrás da xerife. O Hal roda a cidade inteira tentando encontrar ela e começa a notar que as ruas estão completamente vazias, sem ninguém por perto, loja tudo fechada, rua toda deserta, cidade fantasma, basicamente. Então ele decide simplesmente usar a pouca carga do anel que ele tem para voar e ter uma visão melhor da cidade, e acaba encontrando o local onde todos estão, que parece ser a prefeitura. O problema é que o anel com bateria viciada do Hal simplesmente acaba, ele cai duro no chão, provavelmente realmente quebrando a bacia dessa vez. Hal então entra na prefeitura e nota assim que ele entra é que os moradores da cidade percebem a presença dele e eles mudam completamente o assunto que estavam falando. Hal então decide escutar a reunião, pois queria falar com a xerife. Enquanto isso, o filho do William Malcolm, né, chega perto do Hal pra falar basicamente que o Hal tava com a ficha limpa, que ele podia logo ir embora, podia meter o pé da cidade e tudo mais. Ele realmente tava insistindo muito pro Hal Jordan ir embora. E detalhe pra melhor piada do episódio, a xerife simplesmente chama a atenção do Hal e do marido dela, falando pra eles ficarem quietos. Só que ela começa a frase falando, amor, e o Hal responde, oi. Será que ela tá falando com o marido dela, pô? Eu amo o Hal Jordan, cara. Ai.
Após isso, o Hal acaba recebendo a ligação do John, que estava na porta da casa do Hal. Enquanto isso, o Hal aproveita, deixa e decide simplesmente invadir o necrotério, enquanto casualmente conversa com o John pelo telefone. Cara, essa série tá muito boa, cara. Tá muito boa, engraçado do jeito certo, é muito bom. Enquanto isso acontece, o John entra na mansão. Isso mesmo, mansão. O Hal Jordan tem uma mansão, meu irmão. E que palavras amaldiçoadas são essas? Hal Jordan e mansão é um bagulho que não bate. Pô, nos quadrinhos o cara é um fudido, mano. Pô, você não sabe, é isso. O Hal Jordan é um fudido nos quadrinhos. Não tem porra nenhuma. Mora de favor no trailer do irmão, tá ligado? O cara tem que comer raspa de parede pra viver, meu irmão. É isso. Curioso aqui que no DCU ele tem uma mansão e tal. Enfim, o John acaba entrando. E aqui no DCU, pelo menos, ele é justificado que o Hal ganhou a mansão de um ricaço em de agradecimento. E aí você tem um monte de coisa ali da casa do Hal, mano. Que é a casa toda vazia, toda ferrada, tá ligado? Que não tem móveis, basicamente. O Hal mora sozinho, uma casa vazia. E tem um monte de fotos jogado no chão. E é um monte de montagem do Kyle Chandler. O Kyle Chandler com o Barack Obama, o Kyle Chandler com o George W. Bush. É o Kyle Chandler na premiere do Harry Potter. Tipo assim, só botaram a cara do Kyle Chandler nas coisas pra falar que é o Hal Jordan. Eu dei uma risada. Cara, Hal Jordan com o Papa, moleque. Papa é o Bento XVI, eu acho. Bento XVI, Papa Bento XVI. Caraca. Essa porra foi muito boa, mano. Foi muito bom. Enfim, o John acaba encontrando o cofre que o Hal coloca a bateria do anel. E esse cofre tem uma senha. E a senha é simplesmente: o Morgo não comparece às reuniões. Isso é uma referência aos quadrinhos do Lanterna Verde lá da Era de Bronze, que tem o mesmo título. Inclusive, você deve estar se perguntando se você não sabe, né? Caralho, esse é o Morgo, parceiro. Bom, meu caro amigo, meu caro telespectador. Morgo é um Lanterna Verde. Essa parte é meio óbvia, mas tudo bem. Porém, ele é o maior de todos os Lanternas Verdes. Que ele é o mais poderoso, o mais grandioso, o mais famoso, uma lenda? Não, é porque ele é a porra do planeta inteiro. O planeta com consciência, meu irmão. Aliás, se você quiser entender melhor esse negócio do Morgo, não comparecer às reuniões e não socializar muito com os outros lanternas, eu recomendo um filmaço pra você assistir, que é Lanterna Verde Cavaleiros Esmeralda, que adapta essa história do Morgo, da qual a série faz referência. Enfim, enquanto o John pega a bateria do cofre, o Hal tá simplesmente roubando o cadáver do necrotério e colocando no carro. Só isso, né? Só como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu amo esse cara, na moral. Uma cena que vale destacar aqui é a cena do John perguntando se o Hal quer que ele leve o uniforme de Lanterna Verde pro Hal usar. Enquanto ele fala isso, ele fica se olhando no espelho com o uniforme. Uma cena muito boa, com muito significado. Você consegue ver o respeito que o John tem pelo uniforme, como ele almeja mais do que tudo se tornar o Lanterna Verde. Paralelo, isso tem o Hal falando que não, porque ele não quer o uniforme, porque ele não gosta. E ele fala assim, tá bom, traz se você souber como é que mija com essa porcaria. O Hal então chega no mesmo campo de futebol de novo e desliga o celular. E chega ao mesmo detector de metal, só que agora carregando 2 corpos. E curiosamente, isso ativa o detector como o Hal havia suspeitado. Não é um detector de metais, e sim um detector de aliens. É um detector de aliens com uma tecnologia bem avançada pelo vídeo. O Hal, tendo provado o ponto dele, decide ir tirar umas dúvidas com o próprio William Malcolm. Que esse cara é bem suspeito pra cacete, mano. Só que ele acaba sendo pego pela xerife, que simplesmente vê o Hal com 2 cadáveres no carro e um deles ainda tá usando cintos de segurança. Caraca, mano. Esse moço tio da série sempre me pega, mano. A xerife faz uma cara tipo assim, caralho. Mas nessa mesma cena é muito bom, cara. Porque é tipo assim, olha, mano. A xerife fala para assim, olha, eu que não quero esse papo de alienígena. Se esse papo de alienígena não desistisse, meu casamento tava bom. O Hal na hora, tipo, seu casamento não tá legal, não? Caraca, realmente. No dia mais claro, na noite mais densa, nenhuma casada escapa à minha presença. Pô, os lantararicos verdes. Enquanto isso, acompanhamos o John, que está alimentando o bicho de estimação do Hal. O tal do Earl, que é simplesmente uma planta carnívora alienígena. E ainda vai ter pessoas olhando no fundo da minha alma, olhando nos meus olhos, falando que essa série tem alguma vergonha de ser Lanterna Verde.
Ele termina de alimentar o Earl e começa a se preparar pra voltar pra cidade, onde o Hal está, né, Rushville. Quando de repente ele é sequestrado e acorda dentro de uma van preta. Top piores lugares pra você acordar, aliás. E o pior de tudo, um dos sequestradores está com o bait TV dele nas mãos, pelo amor de Deus. Mas não por muito tempo, porque agora é o momento de ação do episódio. Só que essa cena de ação fica claro que os sequestradores não são humanos. Os caras simplesmente jogam o John pra cima e pra baixo no carro como se ele fosse boneca de pano. A luta acaba indo parar na rua, toda cheia de carro passando, sequestradores indo atrás do John, até que ele acaba sendo nocauteado pela mesma van que ele tava. Como? A van deu uma meia volta? Não interessa, não interessa. Isso deve ter doído pra cacete. Agora voltamos pra ver o que o Hal Jordan tava fazendo. E ele e a xerife agora estão na propriedade do William Malcolm. Mão negra, quer dizer, William Malcolm, né? Não falei nada. Hal, como sempre, começa a fazer perguntas sem nenhum tipo de filtro, que acaba resultando no mesmo tomando um tiro no ombro e caindo duro no chão e desmaiando. Enquanto isso, John acorda no que parece ser um armazém ou algo do tipo, e vemos que ele está cercado por 6 caras totalmente esquisitos olhando todo pra ele, e um deles acaba se revelando parcialmente pro John como um alienígena. Ele e a sua equipe aí são os aliens que estão buscando vingança contra o caçador cósmico, responsável por matar o planeta dessa galera. E agora esse cara tá com a cara de Atrocitus pela Lanternas Vermelhos, gente, por causa desse diálogo. Também existe uma teoria de que ele pode ser o Legião, que é um vilão bem obscuro do Lanterna Verde, mas isso aí eu já acho bem difícil, sinceramente. O suposto Atrocitus fala pro John que os caçadores cósmicos vieram antes da tropa dos Lanternas Verdes, o que é verdade, né? A Lore é curete. E de que, de alguma forma, Abin-Sur está envolvido no motivo do caçador cósmico estar na Terra escondido. Também fala que não confia em Hal Jordan, e ao mesmo tempo que ele fala tudo isso pro John, os outros carinhas que sequestraram o John acabam injetando uma espécie de energia no cérebro dele que o faz ver todo o massacre que os caçadores cósmicos fizeram no planeta desses aliens. Pode ter certeza, isso vai voltar em algum episódio futuro. Pelo amor de Deus, se não voltar, caralho, cadê o flashback disso? Pelo amor de Deus, eu queria ver o que ele tava vendo. Esse lance do massacre desse planeta fica muito provavelmente no setor 666. Que é, né, algo que provavelmente vai ser algo central nos próximos episódios. E o setor 666, como eu falei no outro vídeo, é o setor que os caçadores cósmicos destruíram e que se originou Atrocitus. Porra, tá na cara. O alienígena então fala pro John que ele quer usar ele como um infiltrado na cidade para descobrir quem é o caçador cósmico e então matar o bicho. E caso o John não consiga fazer isso, em 48 horas eles vão simplesmente explodir toda aquela cidade, foda-se que morreu num fogo cruzado. Troca a cena e a gente vê o Hal Jordan acordando no hospital e a xerife ficou do lado dele. E ela fala que o Hal fica falando o nome do Sinestro enquanto dorme. Ela até tenta fazer o Hal se abrir sobre o que aconteceu entre ele e o Sinestro, mas dá pra ver na cara do Hal que é um assunto que mexe bastante com ele. Inclusive, eu acho que é porque o Hal Jordan mudou tanto. Questão de 10 anos, inclusive. Eu particularmente adorei essa cena porque mostrou um lado novo do Hal nessa série que a gente ainda não tinha visto. O Hal, pela primeira vez nesses 2 episódios, demonstrou empatia e até solidariedade pelo que a xerife quer fazer ali naquela cidade. Eu curti isso demais, sério. O Hal pode ser um babaca, um arrogante, mas ele ainda tem um coração lá no fundo. Só é meio desligado das coisas. Detalhe importante a ressaltar é que quando o Hal e a xerife estão saindo do hospital, o Hal nota que não tem absolutamente ninguém naquele hospital, nem pacientes e nem médicos. Literalmente o Hal vai assinar a listinha pra ele sair, só tem o nome dele na lista. 10 páginas e só tem ele na lista. E ainda mais, os equipamentos estão tudo ainda no plástico, na embalagem, os equipamentos do hospital. Cara, isso tá muito esquisito, muito esquisito. Após isso, vemos o John entrando numa cafeteria e acabando se encontrando de novo, sem querer, com a mulher do William. E eles acabam trocando alguns diálogos e nada me tira da cabeça que essa mulher tá escondendo alguma coisa séria. Ela tá sabendo, ela tá muito perto do John. Toda vez que ela pergunta também sobre algo relacionado ao Hal e as Lanternas Verdes. Muito suspeito essa mulher aí, hein? Após isso, nossos protagonistas finalmente se reencontram. E é claro que o Hal tá bebendo o famoso litrão. E o John simplesmente chega jogando a bolsa com a lanterna em cima do Hal. Porém, o Hal nota que o uniforme tá dentro da bolsa e questiona por que o John trouxe. No momento mesmo fala que não conseguia simplesmente deixar o uniforme lá no cabide. E a gente chega na cena que o Hal faz a recarga do anel recitando o juramento de uma forma bem rápida. E por incrível que pareça, essa cena deu uma certa estranheza em muitas pessoas, pelo fato do Hal falar o juramento rápido. Assim,
Realmente tem que debater isso, velho. Cara, não tem nada de errado na cena, gente. É tipo, o cara do Lanterna Verde tem 30 anos a esse ponto. O tanto... Ele tem que recarregar essa porra desse anel do dia. E toda vez ele tem que fazer um juramento. Pô, gente, pô, tem que fazer o juramento toda vez. Tipo assim, no dia mais... noite mais tensa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Pô, toda vez isso? Pô, meu irmão, vai lá. Não, no dia mais claro, noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Sou daquele que venera o mal quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Pronto, recarreguei, vambora. Mano, gente, vai ter cena assim épica de juramento. Não é isso, sabe? E é só. E eu gostei como foi tão casual isso. Sabe, pelo amor de Deus. É só o cara querendo recarregar o anel e seguir com a cena. O importante da cena não é o juramento, é o diálogo deles. Pelo amor de Deus. E sabe, nem nos quadrinhos é regra. Nem nos quadrinhos é regra ele gritar o juramento. No próprio... E também no próprio filme que eu citei mais cedo, o Cavaleiro de Esmeralda, tem uma puta cena longa que são os lanternas recarregando rápido o anel, sabe? Falando rápido do juramento. No dia mais claro, noite mais densa, mal sucumbirá ante minha presença. Eles estão de saco cheio de ser Lanterna Verde também, de acordo com algumas pessoas no Twitter. Porra! Após isso, John finalmente decide confrontar o Hal e saber mais sobre os caçadores cósmicos. E também falaram que os aliens disseram pra ele. O Hal simplesmente deixou ainda mais forte a minha sensação de que o Abin-Sur estava muito mais ligado a esse caçador cósmico do que os aliens fizeram parecer. E a principal teoria é que eles vão beber muito da morte do Abin-Sur de Origem Secreta, porém substituindo o Atrocitus, né, que quem mata o Abin-Sur em Origem Secreta é o Atrocitus, só que vão trocar ele pelo caçador cósmico. E agora, meus amigos, chegamos à cena que me fez vibrar. Ao Jordan de traje. E não só isso, mas o traje tá beijinho, coisa linda. E detalhe, dá pra ver rapidinho que quando ele voa, quando ele chega numa parte ali do céu, tá ligado? A aura verde aparece antes da cena cortar. Como eu falei que ia acontecer. Uma coisa que eu preciso elogiar são as cenas de voo. Elas estão muito orgânicas e eu fico feliz com isso. Já que por ser série, fica mais fácil de cair num bagulho meio duro e sem vida. Mas aqui ficou bem orgânico. Pô, o voo evoluiu muito, tá bem melhor do que no filme do Superman. Vemos que o Hal foi para um planeta prisão, cheio de tecnologia alienígena. E lá ele encontra o famigerado Sinestro. 30 segundos foi o tempo necessário para eles me provarem que eles estão com uma química absurda juntos. Nossa senhora! Hal acaba perguntando pro Sinestro o que ele sabe sobre os caçadores cósmicos. E Sinestro fala que se eles ainda existissem, isso seria a segunda maior ameaça que Hal precisaria enfrentar. Logo após isso, Sinestro acaba perguntando sobre John. E puta que pariu, o cara em 2 linhas de texto respondeu o Hal diretamente e indiretamente e ainda colocou o Hal no bolso ao falar do John, literalmente desestabilizando o interrogatório do Hal. Agora quem tá mandando é ele. Cara, gente, isso aqui é Sinestro, isso aqui é roteiro, isso aqui é Sinestro bem escrito, caceta. Isso aqui é muito bom, cara. Muito bom a cena do início também, né, Sinestro? Me fale o que você sabe sobre os caçadores cósmicos. Nem um oi? Nem vai nem me dizer oi? Nem como vai? Pô, cara, e como tudo que é bom acaba, o episódio se encerra nessa cena com o Sinestro. E que episódio bom, galera. Desenvolveu muito bem seus protagonistas, mesmo dividindo eles em 2 tramas diferentes, eles ainda assim se ligavam de maneiras diferentes. Eu adorei também como eles conseguiram equilibrar o lado da investigação vibe True Detective com o lado da série e herói cósmico do Lanterna Verde. E eu vou falar aqui, esse episódio pra mim é tão bom quanto o primeiro, se não for o melhor até agora, né? Mas se você curtiu o episódio, tem alguma teoria que gostaria de compartilhar com a gente? Comenta aqui nos comentários pra gente trocar a famosa ideia. Vejo vocês na próxima, galera. Valeu!